Voltando à nossa terceira parte da aula de hoje, vamos esclarecer mais o que consiste este danado do domicílio necessário ou do domicílio legal. Aliás, consistem o mesmo significado, domicílio legal ou necessário. Então, observem aqui. Tem domicílio necessário o incapaz, né? Não cabe ao incapaz dizer, né, onde ele reside, onde ele tem domicílio, o servidor público, né, o militar, o marítimo e o preso. Pessoal, observem aqui que o servidor público, por exemplo, você pode observar em Uruaçu, nós temos muitos professores, não é o caso de direito, é um curso privilegiado, mas em outros cursos nós temos professores que moram em Goiânia, que moram em cidades, né, Goianésia, Campo Norte, mas, né, para assuntos relacionados à UEG, né, é necessário, né, que este domicílio também seja constituído, né, onde se presta o serviço. Então, se for precisar prestar contas, alguma eventual ação judicial, ela deve, né, necessariamente ser no local onde este servidor está lotado. Observem aqui, pessoal, o que diz o parágrafo único. Ele esclarece, né, cada um, né, eu até dividi em cores para vocês perceberem melhor. O domicílio do incapaz, nós estudamos a incapacidade, artigo 3º e artigo 4º. Então vejam que é uma teia, né? Que vai ligando, é um conceito que liga a outro, que vai ligando a outro e assim por diante. O direito é um sistema, não é uma soma de normas. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente. Então aqui nós já temos um entendimento. O do servidor público, o local em que exercer permanentemente suas funções. Então, temos professores que moram em Goiânia, mas onde é que ele mora? Assim, reside em Goiânia. Mas para questões relacionadas ao EG, é onde esse professor exerce permanentemente suas funções. Tem professor que trabalha na UEG, Uruaçu e Anápolis, mas Anápolis vai uma vez na vida, uma vez na morte. Uruaçu. O do militar, onde ele estiver servindo, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente o subordinado. Né? Ele faz aqui porque a Marinha, né, assim como a Aeronáutica, você está em movimento. Então, né, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E a do preso, o local em que cumprir a sentença. Então veja aqui que não cabe escolha, não há escolha. O que nós temos aqui é a indicação, né, do próprio... O Código Civil, ele disciplina onde se dará o domicílio necessário do incapaz, servidor público, do militar, do marítimo e do preso. Tudo bem? Só que aqui, como eu falei na parte 2 da nossa aula, né, é importante fazer uma ressalva sobre a cláusula contratual, né, do foro de eleição, né, quando o contrato elege qual vai ser o domicílio no âmbito dos contratos, né, no caso de consumo. Então, é nulo, segundo o entendimento jurisprudencial, né, de pleno direito, quando a cláusula contratual indicar, né, onde é o domicílio das partes do consumo. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você comprou um produto, né, da internet, da Amazon, e ela, no contrato,
estabelece que o foro do domicílio, o foro elegido, né, o domicílio da relação de consumo é a sede da Amazon. E vamos supor que a sede da Amazon no Brasil é em São Paulo. Você está lá aqui em Uruaçu. Você vai para São Paulo para ajuizar uma ação por conta de um produto de R$50, R$100. As relações, o consumidor, né, ele é reconhecido como hipossuficiente. Ele é a parte vulnerável. Existe o gigante, existe o consumidor, que é uma pessoa normal. Então não pode eleger, né, é nula as cláusulas contratuais no âmbito de consumo que estabelece o foro de eleição. Então observem aqui o preceito do STJ. É nula a cláusula de eleição do foro inserida em contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele contrato que você simplesmente assina, você não escolhe as cláusulas. É o contrato da Vivo, da Oi, é o contrato do banco. Por isso é um nome até controverso, porque contrato quando a gente fala em contrato, parece que a gente está falando em relações bilaterais. Mas no caso do contrato de adesão, a sua única parte é assinar. Você não escolhe as condições. Em geral, você não escolhe. Por quê? Porque essa cláusula é nula, porque ela gera mais ônus para a parte hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de posse que envolva relação de consumo em local distante daquele onde reside. Então esse é o entendimento que foi adotado. Observe aqui que o Código de Processo Civil, ele também esclarece essa matéria. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, ou seja, ele nem vai ouvir, que determinará a remessa dos autos ao juiz de foro, que o domicílio for o domicílio do réu. Qualquer contrato de adesão, não apenas no âmbito das relações de consumo. Então, qualquer contrato de adesão, se foi percebido que é uma eleição nula, é nula. Mais um preceito aqui. Relações de consumo, domicílio relativo, Aqui também reforça esse entendimento para a nossa reflexão sobre o domicílio e as relações de consumo. A ação, observe que diz aqui o artigo 101, inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Quando vocês começarem a estagiar, provavelmente em escritórios que trabalham com direito civil, obviamente, as relações de consumo vai ser predominante nas ações que vocês vão trabalhar. Então, por que, o contrato, tá lá? Aliás, porque você compra um produto da Magazine Luiza pela internet, você compra um produto das Americanas pela internet, mas você tem o direito de ajuizar em Uruaçu. Já pensou se vocês tivessem que ajuizar lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde geralmente essas empresas constituem suas sedes, como a gente vai ver já, domicílio da pessoa jurídica. Já pensou? E outra, até movimenta a advocacia localmente. É por isso, é mais fácil, pessoal, eu estagiei 1 ano em escritório de advocacia. É mais fácil a Oi, Magazine Luiza, as Americanas, contratar um advogado em Uruaçu, do que o inverso. Você ter que se mudar ou ir para a cidade onde tem a sede. Você não vai alcançar o acesso à justiça, que é o fim máximo da nossa Constituição Federal no que tange aos processos.
Por isso que é mais, veja, geralmente você tem um escritório, né, que recepciona todas as petições e ela manda as petições já pré-feitas para um escritório que vai ser contactado, é o escritório representante, em que ele vai lá representar a causa. Ele não faz a petição, ele só vai lá entregar a contestação. Eu mesmo já fiz muito isso, entrei em crise, porque eu apresentava como preposto, acompanhado do advogado, uma contestação, mesmo sabendo que a parte, né, a fornecedora do serviço estava completamente errada. Ela só estava ali ganhando tempo e querendo cansar também o autor. Porque vai que ele desista, né? Enfim. Mais uma vez, né, sobre domicílio, né, é competente para julgar tais ações o foro, o lugar da situação do imóvel, salvo se outro tiver sido eleito, né, no contrato. Então, se eu tenho residência em uma cidade, mas trabalho em outra, né, em relação a este domicílio, vai ser onde ele está constituído, né? Mais um elemento aqui para a gente trabalhar. Domicílio do casal. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou interesses particulares relevantes. Mas quando o assunto é relacionado ao casal, é o domicílio que eles tiverem escolhido. As partes, né, ou seja, os componentes, aqueles que compõem o casamento, o casal, pode ter outras relações. Então, se a pessoa casada é servidor público em outra cidade, né, já foi esclarecido aqui, né, que vai ser a cidade para os assuntos relacionados ao serviço público. Por fim, pessoal, né, as ações trabalhistas. Como assim? Qual vai ser o domicílio? Onde foi prestado os serviços? Observem que o artigo 651 ele pode nos confundir. O empregado deve propor a reclamação trabalhista no local da prestação de serviço, podendo optar pelo local da contratação quando o empregador realizar atividades em locais diversos daquele onde foi encontrado, onde foi celebrado o contrato. O que é que nós temos aqui? Podemos ter um grande problema. E aqueles trabalhadores sazonais? Por exemplo, a pessoa sai lá do interior de Goiás para plantar cana, né, em São Paulo. Sai lá do norte de Goiás, sai lá do interior de Pernambuco para trabalhar 3 meses na plantação de cana-de-açúcar de São Paulo. Ele volta para sua residência e tem demandas trabalhistas a serem pleiteadas. Seria justo que ele voltasse para onde foi prestado serviço só para obter as suas verbas trabalhistas? Como é que ficaria o acesso à justiça dessa pessoa? Então, pessoal, o artigo 151, ele demandou interpretação da jurisprudência, né? E aí, qual foi a interpretação da jurisprudência? O acesso à justiça. Então, a jurisprudência trabalhista entende que o trabalhador pode ajuizar ação trabalhista no município de sua residência e não necessariamente onde prestou serviços. Embora tenha o preceito lá do artigo 651 da CLT. Mas, veja, o direito ele tem que ser pensado como um todo, né, e não de forma segmentada, né? E outra, se ser jurista é interpretar literalmente a lei, basta ser alfabetizado. E aqui nós não estamos num curso de alfabetização, nós estamos num curso de direito. Então nós temos que entender o direito a partir de diversas fontes e não apenas a partir
de uma interpretação literal, né? Vamos para a nossa quarta parte do curso de Direito Civil.